Olá, Cidadecasters! Tudo bem? Tá começando mais um episódio do Cidadecast, o podcast que comenta tudo sobre o RPG A Cidade no Tempo. Eu sou o Felipe e estou aqui para comentarmos o penúltimo episódio desse RPG. E comigo tem ela, lá do Nordeste, Madrinha Ali. Oi, Madrinha! E aí, gatinhos, tudo bem com Tudo vocês? bom? Já adianto logo que esse episódio foi uma coisa assim, menina. Nossa Senhora! Nossa, foi uma coisa assim. Pegaram no ovo da Vanilla. Pegaram no. Foi mais 18, né? Foi uma coisa mais pesada, uma coisa Foi mais mais 18. sexual. E tem ela que está revoltada porque semana passada se sentiu traída. Tudo Olha. bem, Samira? Tudo bem, nada. Tudo ótimo, tudo péssimo, tá? Eu vim aqui reclamar o meu direito de resposta, tá? Por essa traição dos meus amigos de imprensa. Eu nunca dei motivos para desconfiarem de mim. Nunca dei isso aqui de motivo. Essa apunhalada, uma pessoa idônea, gente. Sabe, uma pessoa transparente. Nunca fiz de um nada para desconfiarem. Aí tá lá, meus nomes na parede, meus nomes sujos. Todo mundo começando a comentar, nossa, teve a Pia lá, e a Samira no grupo. Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Eu parei meu trabalho para ouvir o podcast para saber o que estavam falando de mim. Vê se pode. É, fofoca pela metade quase mata o fofoqueiro, né? Quase mata a fofoqueira. É, gatinha. Não pode, não. Mas é Aí é porque crime. a gente não queria ser censurada pelo mestre, então aí a gente falou, vamos fazer madrinha sem o infiltrado, que senão vai dar censura. Olha, então eu sou a infiltrada. Você é agente duplo. Não. Eu não Agente tô duplo. acreditando A gente nisso, dupla não. penetração. Agente dupla penetração. Olha, eita, que eu ia soltar um babado agora de espontânea, assim, Olha. Segura Deus que senão. segurou minha língua, Deus Ontem, segurou minha madrinha. língua. O mestre estava reclamando que não participa do nosso grupo de WhatsApp. Ele Do, não é imprensa? do Cidade Cast, ele queria direito de censura, direito automático de censura. Sim, vai ter sim. É mole, menina. Eu não aceito! Ele falou, né? Você comentou. Falou, ainda bem que o mestre não tá no grupo. E eu acho um absurdo isso. Eu falei, você vê? O mestre Vai querendo. continuar achando. Vai Vai continuar. continuar achando. Exatamente, eu aí. Gente, só pra gente começar aqui, não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. O nosso podcast, @cholascast, em todos os agregadores, em todas as redes, Instagram, Twitter, a todas, vocês já sabem, né? Todas as redes temos lá. E as redes sociais do RPG A Cidade no Tempo, @A Cidade no Tempo, tem YouTube, Instagram e Twitter. Lá no YouTube estão saindo todos os VODs. Semana que vem, depois de amanhã, a grande final. Exato. Segue, gente. Segue a gente no Twitter, nas redes, na Dá um rua. like. Isso, dá um like, um Exatamente. biscoito, uma coisa. Sabe? Por favor. E lá no Instagram também tem as artes da Dona Samira aqui, que integra artes Exatamente. maravilhosas. Eu voltei das cinzas, tá? Passei um tempinho sem postar assim. Me Exato. perdoem. Por Tá? Mas eu favor, dá um estou engajamento pra viva. ela. Dá engajamento Engaja, pra ela. gente. Por Se você favor. não está lá nas redes sociais, você não está acompanhando o RPG inteiro, hein? Eu quero chegar a 10 seguidores. Me ajudem. Nossa. Por favor. Ó, eu tô no Instagram aqui. O Instagram dela é ZAHIBASHAR. Zahri Bashar. Isso aí. E aí, agora na gravação, acabou de sair uma arte da Blue, vai lá comentar pra gente saber que você tá seguindo a E gente. tem uma nova arte pra sair no final desse episódio, hein? E a arte tá assim, ó, babado, babado. Mas aí vamos voltar. O episódio começou lá e foi um babadeiro esse episódio, né? Porque Nossa, foi. aconteceu tanta coisa que falei, meu Deus do céu, né? Primeiro, já logo de cara ali a Blue vendo o pai dela e a Amanda entregando tudo na atuação, né? Tudo. Menina, eu juro pra vocês assim que eu quase chorei. E olha que pra eu quase chorar é muita coisa, viu? Que eu sou amarga. Eu sou amarga e eu quase chorei. Atriz. Se a Amanda um dia me ligar me passando um trote chorando, eu acredito. Juro pra vocês que eu acredito. Nossa, foi muito bom mesmo. Fora a conversa dos dois ali, né? Da Blue com o pai dela, que conversa tocante, emocionante. Nossa, Nossa. menino, aquela hora que termina tudo
Olha aí, a gente já enfiando o roteiro no cu e indo lá pro meio do episódio, né? Mas foda-se. Foda-se. Na hora que acaba tudo ali, e aí o pai dela fala: Você viu? Acabou. E ela: Não, você tá indo embora agora. Nossa, na hora que ela falou isso, Uhum. menina, foi triste, doeu. Exato, que ela Viu? vai ficar, Doeu, dona o pai Bruna. dela fala, vai ficar tudo bem, né? Aí ela fala, não, não vai, você tá indo embora. Meu Deus, que cena dramática, eu fiquei de cara com a dramaticidade da cena. Ah, e é isso, né? A Amanda consegue passar uma emoção que, nossa senhora, o Rede Globo, cadê? Pra levar É. ela. Cadê, Rede Globo? E ela falou, né, que o pessoal parabenizou ela lá no grupo, e ela falou que, tipo, não foi atuação. Tipo, ela literalmente entrou ali Ela falou que tava e sentindo viveu. mesmo, É, ela né? tava Tava sentindo, sentindo assim. aquelas coisas, né? Não deixa de ser uma atuação, mas é uma atuação verdadeira, né? É uma atuação verdadeira, Você se exato. entrega completamente ao personagem. Não é uma coisa fake, né? Mas é uma coisa que esse eu acho que é elogiável, assim, porque eu tô achando ele se entregando muito. Vários momentos desse episódio eu senti isso, sabe? Que eles estavam tipo, meu Deus, sentindo aquilo, né? É que há Uhum, muito tempo eles ficam vivendo com esses personagens, então, querendo ou não, eles conseguem passar todo esse sentimento, né? Na hora sim. da Vanilla, naquele diálogo da Vanilla com a Kaiser, na hora da Kaiser, na hora que o Adam também dá a surtada lá, que ele sai furando todos os quadros. Eu Uhum. amei essa parte, amei. A dona Glaucia postou um meme do Coringa e foi isso mesmo, né? Eu falei, pronto, agora a teoria da Marminha confirmando aí, o Adam Coringou É... de vez. Pô, menina. Que ele ficou dando risada que nem um maluco e saiu correndo atrás dos quadros. Eu falei, meu Deus. Caçando, bicho, os quatro. Onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Que o Adam ia surtar em algum momento, o Adam ia falar: Ai, foda-se, Exato. foda-se. Essa cena do Adam, você já viu aquele meme do cachorrinho? Que ele fica crac, 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 crac. Era o Adam. O Adam drogado. Crac, 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 crac. Exato. Ficou com você. Quadro, 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 quadro. Menina. Ai, foi muito bom aquilo dali. Primeiro foi a Ayla praticamente desenhando pro Adam como que abre uma porta, né? Não, foi tudo. Não, e aí ela falou assim: A porta, Adam. Ele: eu vou dar uma espadada na porta. Aí a porta não abre, ele falou: Vou dar um chute na porta. Aí ela: Adam, a fechadura. Ele: Eu vou chutar a fechadura. Aí ela fala, Ada, vocês têm a chave. Desse jeito. Ele tava tão descontrolado que ele esqueceu do básico, de que é abrir a fechadura da porta, né? Ah, é muito bom. E a transformação do Ada, que vocês acharam? Quando ele começa a descrever a transformação dele Ai, ali. menina, eu achei uma coisa assim, meio super saiyajin. Nossa, ficou lindo, né? Então, menina, eu achei uma coisa meio Dragon Ball, né? Sim. Aquela energia aqui em volta dele e tudo mais. E o grande rosto ficando mais roxo ainda. Saindo da ferida, né, dele ali do Nossa, braço, do ombro, menina. né? Sempre tem que ter uma nojeira, né, menina? Tem que ter uma nojeira. E ele falando uma hora que várias vezes ele descrevendo que a voz dele estava saindo meio metálica, né? Meio Nossa, robótica, ele Isso. né? ficou meio ciborgue, né, menina? Meio ciborgue, né? E ele ele meio que se fundiram também, né? São meio que uma Vocês já coisa jogaram só. um Transistor? Não, não Pra mim, conheço. essa foi Ai, uma não. vibe muito Transistor, assim, desse vínculo com a espada e falando com a espada. Uma coisa muito Transistor, meio Soul Eater também, eu gostei bastante. Eita, eu achei interessante essa mudança assim. Aí ele ficou todo poderoso, né? Que aí ele ficou fortão e saiu. Não ficou inteligente, mas Mas ele já é forte ele bonito, ficou, né? Já é ele já bonito. é padrão. Não dá pra ter tudo, né? Exatamente. Eu achei interessante, uma outra coisa que eu tava achando interessante também, eu fiquei me perguntando isso todo episódio, que a Vanilla ficou muito se despedindo da casa, né? E meio que falando você cumpriu seu papel, e meio que comparando ali, falando que a casa é muito familiar pra casa. Como se Eu ela já acho, conhecesse aquilo que estava acontecendo, né? fiquei pensando até no Casa Monstro, sei lá, ou no próprio Overlock, né? No Hotel Overlock do Essa Iluminado. referência eu vou ficar devendo, porque. O Iluminado. Ah, sim. Iluminado tem o hotel, que o hotel é meio vivo também. E até perguntei pro mestre se ele assistiu o Iluminado, ele falou que sim, que gosta muito do filme. Então eu achei essas duas referências. O Casa Monstro seria uma coisa mais infantil, né? Uhum.
Mas Mas bem o legal, Elodie, né? muito legal, seria Gosto interessante. muito, gosto. Mas a questão é qual a tipo de ligação que a casa tem com a Kaisa, né? Ai, Porque a Vanilla ficou falando isso, o próprio sangue que saía dos quadros, né? Quando a Kaisa tocou no quadro e o Adam furou o uhum. quadro, e aí o mestre falou que o sangue era muito familiar para Kaisa. Isso que qual que seria a relação da casa com a Kaisa? Eu acho que essa casa ela tem relação com a Kaisa e com a Vanilla. Ou eu não sei se a casa tem essa relação com a Kaisa e automaticamente com a Vanilla. Porque em alguns momentos do episódio, eu acho não só do episódio, mas desde quando eles entraram nessa casa, a Vanilla me parece ter alguma intimidade com essa casa. Alguma conexão, alguma coisa, sabe? Que ela. Eu não sei, pra mim parece que, tipo assim, tá todo mundo meio que incomodado de estar ali e a Vanilla ela tá meio que. Até a gente falou sobre isso no Ela episódio tá até meio passado. confortável, né? É, ela tá meio, sabe? Ai, não. Exato. Tá aqui tanto faz, né? Ela parecia que não estava com medo, né? Parecia que ela, É. tipo, essa casa não vai fazer nada de ruim pra gente, né? Uhum. Porque ela. E aí ela ali se despedindo da casa, meio que falando que você cumpriu o seu papel. Achei meio suspeito isso. E fiquei tipo, qual a relação da casa com a casa? Sei lá se era a casa onde. Se esse Menina ritual casa, era casa, me caça, sucaça. um trava-língua, né? Até o chat ficou É. falando casa da casa da. Menina, casa suja, chão sujo. Então, teve um momento assim que eu não sei se foi uma percepção só minha, mas que conforme o Adam ia quebrando os quadros, era como se a casa fosse ficando mais fraca. Teve uma coisa ali com a lanterna também, que a lanterna de uns ia ficando mais forte e a da Exato. Kaisa não. Então, não sei se a Kaisa estava sendo alimentada pela casa ou se o inverso estava acontecendo, né? A Kaisa estava sendo sugada pela Kaisa ali de alguma forma e por isso que o poder dela não estava funcionando. Exato. Até uma hora alguém pergunta, mestre, a luz do Adam tá mais forte. O mestre fala, é É, foi eu que falei. proposital. É Foi você. proporcional, É exatamente, que é Foi eu que proposital. proposital. falei. Exato. E a luz da Kaisa não melhorou, não ficou forte. Não, aí Nem a da Bu, né? eu não sei se foi o Sam que falou, foi outra pessoa que falou assim. Não, pode ter sido erro do mestre. Eu falei, mas o mestre nunca erra. É, o mestre virginiano errar assim. Não ia errar, não. Uhum. Não ia errar, não. Eu falei pra vocês que vocês falaram tanto da imprensa. Ai, a imprensa não tá notando isso, não tá notando aquilo. Mano, É, eu não fiz nada. Eu sentei na frente do meu computador e falei assim: eu vou sugar esse diabo desse episódio. Fala da exatamente. imprensa, fala da E eu vou imprensa. perceber tudo. Exatamente. E a gente percebeu, né? Porque lá no Uhum. diálogo da Kaisa com a Vanilla, que elas estão lá na janela, e a Kaisa tem aquele monólogo do Capitão Gancho lá, que eu achei muito legal também, né? Sim. Aquele texto da Madame, e a Madame ficou escrevendo aquele texto e estava doida para usar aquele texto, e depois viu aquele monólogo de quase 10 minutos. Eu amei, 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 amei. Deixar aqui aspas que ela precisa investir mais nesse negócio de escritora, que ela tá tendo umas Demais, histórias hein? muito boas aí, né? Ela tem, assim, uns textos muito bons, né? Nossa, aquele diálogo ali das duas, que é o monólogo primeiro da Madame, né? O monólogo da Kaisa. Meu Deus do céu, que maravilha, né? Não é porque é meu É. esposo, não, mas. Ai, é meu esposo. Isso é um adendo também pra a gente que sabe que ela tá escrevendo um livro, né? Já Exatamente. faz uns Então, 200 anos aí, e um já é dia um sai, um ponto dia aí sai. pra ela dar Solta o continuidade a livro, isso. mamãe, solte o livro. Libera. Exato. Libera. Libera. Mas aí quando tá essas que elas vão lá se fazer perguntas, né? Claramente, até a madrinha me chamou a atenção, eu falei, nossa, comecei a observar, era isso. As perguntas que a Kaisa fazia para Vanilla, a Vanilla perguntava no WhatsApp pro mestre se ele podia responder ou não. Aham. Era Eu aquela. Ó, percebi vestir, olha os isso. dedinhos. Exatamente. E aí, olha como a gente, pelo reflexo da luz na cara deles, dá pra perceber o alt tab de eles mudando de janela pro WhatsApp. Uhum.
Passada, menina, olha aí. É, O gata, eu sou conluio. rata, viu? Eu sou cão. Exatamente. Então teve uma hora que a Kaisa pergunta se fala vários nomes, né? Ah, porque teve não sei quem com a Belinha, não sei quem com o Tomás, meu pai comigo. Você conhece essas pessoas? O Luke para, dá o alt tab, escreve no WhatsApp, o mestre responde no ar e depois responde no WhatsApp, e aí o Luke responde. Tão feliz. Sim, e tem até a questão da Vanilla, da casa colocar a Vanilla ali contra a parede mesmo, né? Falou, pesquisei você na ordem, ninguém sabe de você, ninguém lembra de você, você é Uhum. quem? Fale aí, mulher, você é quem? Exatamente. Tipo, continua tipo a sumista Vanilla. Quem é a Vanilla? E ela pergunta, né? Qual que é a sua missão aqui? Que eu achei legal, que é o que a gente está se perguntando desde o primeiro episódio, né? Desde quando a Vanilla apareceu, o que, que a Vanilla quer? Ela pergunta pra Vanilla. Qual a sua missão, né? A Vanilla, a princípio, fala que é o paranormal vencer. Que ela quer, sei lá, que o paranormal vença. Por que, que ela quer tanto que o paranormal vença, né? Mas será que é um tipo de vingança da família dela? Porque ela já deixou um pouco claro ali que não sei se ela é muito fã do que a família dela faz, né? Tem uma hora que ela fala claramente que pretende se vingar da família dela. Sim, então Ela fala, eu acho que ainda tem essa questão, essa minha teoria de que a, a Vanilla ela foi contratada para fazer alguma coisa com alguém do grupo, não sei se com a Kaisa, e no meio do caminho ali ela falou, acho que não tô afim, não não vai sei. ser hoje. No diálogo delas, elas falam muito do medo e da morte. Até a Kaisa falar que é isso, que todos temem o medo, todos temem o medo, é o mais poderoso, né? O elemento mais poderoso, mas no fim todos sucumbem à morte. O elemento medo é da Vanilla e o elemento Sim. morte é da Kaisa. Uhum. Pode ser que ele foi meio que uma ameaça? Será? Uma ameaça da Kaisa, sabe? Tipo, você pode ser mais poderosa, todos temem o seu elemento, mas no fim todos vão sucumbir a mim, ao meu elemento. É, porque no final, né, a morte sempre Exatamente, não tem como escapar da não morte. tem como. Você Tem supera como. um medo, mas você não escapa Exato. da morte. Você até sente medo, todo mundo sente medo, mas você Sim, supera o medo. Agora a isso. morte não, né? Não. Então eu não sei se as duas estão meio que se descobrindo, e aí uma jogando, sabe? Elas podem ser inimigas. E Hum. aí, sabe, eu fiquei muito pensando nisso. Eu acho que esse diálogo das duas, aliás, a trilha sonora desse diálogo, puta que Nossa, pariu. foi de fazer borrar as Puta, cuecas, menina. nossa senhora, um momento tenso. Eu reouvi antes de gravar aqui, tava reassistindo o VOD, esse diálogo. Gente, é de travar o cu esse diálogo. Porque fica a trilha sonora, fica as duas interagindo muito bem e tem muita informação ali nesse diálogo, muita informação mesmo no diálogo. E eu fiquei pensando muito nisso, tipo, porque elas ficaram falando do medo, do elemento morte, e eu não sei se soou meio como uma ameaça da casa, sabe? E por falar em diálogo entre as duas, por que não falar sobre o conto do monstro sem nome? Que a Vanilla comentou nesse Exatamente, diálogo, né? A Vanilla exatamente. catou ali o gancho que a Kaisa falou sobre livros, fez alguma referência, e a Vanilla falou: já que você é tão poeta, por que você não lê esse livro aqui? Esse Uhum, conto aqui. Alguém parou para ler esse conto? eu fui atrás desse conto e achei muitas coisas reveladoras assim nesse conto. É um conto, se vocês podem lá procurar no YouTube, no Google tem, né? Que é o Monstro Sem O Nome, conto né? do O conto monstro do sem Monstro Sem nome. Nome. Isso. Exatamente. E, e tem um vídeo no YouTube, mas eu não vou falar o nome do vídeo, não. Tô me É porque pagando? não tá Eu tô me pagando. pagando, Tá? não tô Não tá patrocínio. pagando, então Eu infelizmente achei não vai ser muito hoje. revelador e eu acho que quem quiser acha, quem quiser procurar aí acha, mas se não, você vai descobrir talvez no último episódio do podcast do RPG. Mas eu Uhum. achei revelador esse vídeo que tem lá sobre o conto. E aí a Vanilla fala nesse momento da conversa, a Vanilla fala um monte de coisa. Tem uma hora que ela fala, ele me libertou daquele sofrimento. Quem libertou a Vanilla? Hum. Será que Hum, foi o O Montevero? 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 Será, né? Ai, gente, eu fiquei com uma teoria que, sei lá, porque tem uma hora que eles falam, alguém fala de futuro, não sei o quê. A Vanilla fala isso, né? De tipo, ele me libertou. Eu fiquei pensando se essa Vanilla não é uma Vanilla do futuro,
que veio para evitar aquela teoria que a gente já fez, sabe? A Kaisa no futuro Sim. virou a super vilã. O Uhum. Marco Montevero, com dó da filha dele ser a super vilã, manda a Vanilla, vai pro passado, salva a Vanilla criança, pra Vanilla tentar salvar a Kaisa. Então, sobre isso da nossa teoria, né, que a gente já falou, inclusive nesse episódio teve coisas que não confirmaram a nossa teoria, mas deu a entender, né? Exato. Algumas partes falavam de tempo, de outro tempo e tudo mais. Eu fiquei, Sim, sim. será? Quando a Ayla fala com o Adam, ela fala pro Adam que tem que trazer a Kaisa pro lado deles. Isso. A madrinha também falou isso, né? Uhum. Que eles falam que a Ayla fala. E aí é engraçado porque a Ayla ou ela se engana ou ela realmente fala, porque ela fala: precisamos trazer ela para o nosso lado, manter ela no nosso lado. Isso. Será que o mestre se enganou ou realmente ele queria falar as duas coisas? Eu fiquei assim, E gera uma manter. dupla interpretação, né? Tipo, será que já tem uma versão da Kaisa lá? Então, se precisamos trazer ela para o nosso lado, então existe uma casa que não está do lado deles. Uhum. Se precisamos manter a casa no nosso lado, aí seria essa casa. Mas aí, assim, quando muitas das vezes não, né? Porque não foram tantas, mas algumas vezes em que foi comentado isso de lado de cá, lado de lá, eu imaginei muito assim outra dimensão, sabe? Ou outro período temporal, talvez, mas de que eles estão conversando aí de diferentes lugares, diferentes dimensões. Talvez essas pessoas não tenham morrido, talvez essas pessoas tenham ido para o mesmo lugar que a Kaisa foi quando ela sumiu na primeira temporada, por exemplo. Sim. Eu fiquei na teoria de que é o lado, sei lá, o lado um lado do paranormal e um outro lado sem o paranormal, sabe? Um lado meio que bom Uhum. e um lado ruim. Paranormal, ele é o lado ruim, né, da coisa nesse momento. Não sei se é o lado ruim, mas o lado que fica mais. Você não tem controle, né? O lado mais poderoso, talvez, podemos dizer, né? E aí poder traz desgraça, né? E tem a Enlouquece. Vanilla. E aí a Kaisa que Exato. enlouqueceu, né? E a Vanilla fica falando, eu quero estar 100% paranormal. Mas se você, pelo que o pessoal tava falando no jogo, se você fica 100% você enlouquece, né? Uhum. A Vanilla já é louca desde que ela nasceu, Mas né? Desde que ela imagina a Vanilla chegou, ela cem já por tá cento louca. paranormal, né? Enlouqueceu de vez. A Exato. pobre. Então, e aí fica nessa questão assim, não sei. Eu acho que. Esse episódio eu fiquei muito achando que a Vanilla tem um podre junto com a Kaisa, assim, sabe? Eu achei que nesse episódio a Vanilla ia entregar tudo, assim, sobre a história dela, sobre o que ela estava fazendo ali, qual que era o rolê, mas ela foi metafórica de novo, né? E aí eu Sim. fico me perguntando, será que nessa temporada a gente ainda vai ter respostas sobre Vanilla? Se a gente for lá no conto, teoricamente ela entregou tudo, se tiver certo, né? Ah, mais ou menos, né? Assim, o conto ainda é um pouquinho metafórico, mas abre precedente pra gente achar que possivelmente a Vanilla mate a Kaisa. O conto é metafórico, mas esse vídeo no YouTube eu achei ele muito revelador. Assim, muito revelador mesmo. Eu achei muito parecida a história, o conto que tem no YouTube. E aí você viu que o mestre deu a boiada para eles de descansarem? Sim, porque eles vão pra uma grande batalha no próximo episódio, né? Eu achei um pouco erro descansar ali naquela casa. Na verdade, eu tava esperando o mestre pregar uma peça. Tipo, vocês vão descansar? Então o monstro vai puxar o pé de vocês enquanto vocês dormem. Aí eu também achei que ia dar ruim. Mas só deu a casa segurando o ovo da Vanilla, né? E isso, aquelas bolinhas de estresse de ficar amassando, sabe? Mole. Eu acho que foi isso que a Vanilla fez. Que a casa ficou ali amassando, só abolindo. E a Fonfon ficou acordada a noite inteira, né? Ficou Pobre da remoendo, mas fofoca também, ter tadinha. descanso. Não Foi teve tão, descanso, né? Meu foi tão Deus, perturbada cara. ali, meu Deus, tadinha. E também ela ficou pensando na fofoca que ela ouviu, né? Porque ela ficou ali ouvindo sem se intrometer a conversa das duas. Exatamente. Ficou lá na fofoca, ficou remoendo a fofoca. E no fim se fudeu, né? Porque aí a ferida foi lá e, tipo, voltou com força total, né? E o que é aquilo, né, menina? O que é aquilo? Ela foi para aquele outro plano e tinha lá um personagem, né, madrinha?
Vamos falar sobre o É, personagem? um personagem ali, menina, que eu fiquei meio encabulado. Viu? Vamos falar Ah, sobre essa personagem fale. careca que é você Careca, alta. Quem será que Ah, tem um personagem careca e alto, menino? não, mas ela não era careca, aquele personagem. Não, ali Ai, tava parecendo careca. eu achei que fosse careca eu também. Ali estava parecendo careca. É, Se gatinha, não né? botaram o cabelo nela, aí foi erro de vocês que estão Pelo bem deixando. do podcast, para não sermos censurados, demos o direito de silêncio, né? Aquele artigo nos Estados Unidos, né? Para não se autoincriminar, você tem o direito de ficar quieto, né? Se manter Eu silêncio. vou me É, resguardar o direito de ficar calada, com certeza. Exatamente. Falei das com um eu advogado. acho bom. Eu, hein? É aquele que você não, aquele direito dos Estados Unidos, né? Que você tem o direito de não de se auto-incriminar, então você mantém o silêncio, né? É. Uhum. Mas não Mas quer dizer que eu esteja me evitando de me autoincriminar. Talvez eu só não esteja disposta a falar sobre o tema. Ah, Né? sim, exato, eu não sabe opinar. exato. Não, para não sermos censurados, o Sam não vai se pronunciar sobre esse momento, sobre essa pessoa, né? Não sobre esse momento, mas sobre essa pessoa que Isso, apareceu. Mas exato. aí foi tudo. A Kaisa ali. A Kaisa foi lá, já meteu o dedão também, né? Na ferida. Não, a casa não pode ver um buraco, que E ela quer já meter enfia a o mão, quer dedo. meter o dedo, sem. Meu Deus. E aí ela vai, é transportada lá também para outro lado. E aí ela consegue salvar a Blue, né? A pobre da Blue, por um pouquinho, não vai de ralo, né? Nossa, o Porque na mestre hora de falou, tirar né? os dados, para não ir contra a vontade dela em direção àquele personagem, ela só tirou dado pod, meu Deus do céu. O plano que eles tinham comprado de dado era só para o episódio anterior. Para esse já É, não valia mais. Tem que renovar o isso. plano. Tem que renovar. Acabou a franquia de dados, Acabou a né? franquia de dados. Só tirava um, meu Deus do céu, né? Tadinho. Mas para casa salvar a Blue, ela teve aquela transformação completa, né? Aquela Nossa. mudança total que ficou linda, né? Virou um avatar, menina. Nossa, ela virou o Exato. Sasuke com a maldição do Orochimaru. Nossa, O ficou negócio que muito Uhum. saiu pelo lindo. umbigo, uma mancha, pegou no queixo dela. Nossa, menina. Exatamente. A arte é de uma concorrente do Sam, ou uma Eita, parceira. Depende do ponto de depende do vista que ponto de você quiser ver. vista. Olha, Foi da Chinchila. É. Não, a arte está muito belíssima, a arte não, a também. Nossa, arte realmente tá Ela belíssima, ficou meu, belíssima, a arte, meu amigo de né? profissão. Seu amigo Parabéns, de ficou muito bom profissão. mesmo. colega. Arrasou. Exatamente. Não, foi demais. Eu achei muito bonita. E é assim que a casa vai ficar agora, né? Mas ela não tem volta, ela vai ficar assim pra sempre? Será que ela tem volta? Eu acho que não, hein? Será, menina? Eu acho que Então, ela. se ela não volta, o Adam também não volta? Boa pergunta, Porque hein? ali é a transformação 50%, né? É, mas acho que volta, porque agora pensando bem, o Adam voltou, né? Porque teve uma hora que ele quis acionar de novo, né? É, eu Lembra acho que que ele fala que volta. voltou, assim, pode ser que a casa volte, então, a sem estar naquela forma. É, eu acho que volta, porque, né, quem assistiu aí até o final viu na tela Ex- da Madame Blazes Exatamente, uma né? coisa aí que, né? É verdade, é verdade. Ela aparece na forma normal ali, né? Uhum. Que aí cada um vê uma coisa, né? Tanto que os outros jogadores não viram, então spoiler pra eles. Mas Né? só assistir a VOD, né? O VOD que vai estar lá. E antes dele chegar nesse momento, a Kaisa ouve aquela voz, né? Que a gente não sabe de quem que é aquela voz, ainda não sabemos de quem que é aquela voz, né? Uhum. Que fala que tem que proteger a Blue, né? Tem que proteger a Blue, que a Kaisa tem que proteger a Blue. E fala que tem que tentar mudar, assim eles poderão mudar o futuro. Isso que eu fiquei na cabeça, né? Que elas falam, tem que poder, tem que, dessa forma elas podem. Por isso que eu fiquei com aquela teoria de por que, que eles querem mudar o futuro. Então alguém que não é desse período veio, né? Dessa Sim. época. E por que proteger a Blue? Porque assim, até agora a gente tá teorizando muito sobre a possibilidade da Vanilla não ser desse tempo, talvez da Kaisa não ser desse tempo. Mas e a Blue? Né? Porque a gente não tem falado muito sobre a Blue e a Joana. Mas teve uma coisa que o pai da Blue falou que eu achei meio suspeito. Que o pai da Blue falou, não culpe a Joana.
Não culpa a Joana do quê? É mesmo. Ele Olha, fala, eu tenho uma teoria. diga. Eu tô unindo muitas pecinhas, assim, sabe? Hum, Eu não me lembro se foi a Joana ou se foi a Agatha lá no primeiro episódio dessa temporada que falou que alguém tá mexendo com o tempo, que sim, isso meio que arrebenta com tudo ali, né? Que isso sempre foi contra a lei. exato. E a Joana, ela é uma ocultista também, não é? Ela é, tanto que ela meio que tá aposentada ali, ou tá parada, né? Não tá em missão. E até a gente falou no último episódio, né? A Maminha, você, a gente falou, putz, seria legal se eles, sei lá, se morresse todo mundo e no final viesse outra equipe, né? E Uhum. a Dona Glauber escreveu, quem garante que essa é a primeira equipe, né? Que essa já não é uma segunda, uma terceira equipe que está tentando fazer isso. Então pode ser isso, né? Pode ser uma outra equipe de outro tempo poderia ter tentado fazer já e não conseguiu, E não né? conseguiu, é. Então tem todo esse rolê. Esse negócio, né? Assim, se realmente for essa treta aí com o tempo, né? Com pessoas de outro tempo, de futuro, passado, presente, eu quero ver, menina, como que isso vai ser explicado. Exatamente. Porque Como que... mexer com o tempo é muito difícil, gente. É muito É muito difícil. complicado de explicar. Uhum. Quero muito Porque ver como vai entra, ser. entra naquela. A pessoa estava onde, mudou em que período, né? Mudou. Se mudar no Exatamente. passado, como afetou o futuro, a pessoa que Uhum. estava no futuro, se ela veio, como que ela veio, se mudou. Então tem É, várias coisas. é muito complicado mexer com o Mexer futuro, no assim, futuro é muito com o complicado, tempo. né? Exato. Mas vamos ver, né? Vamos Só ver. queria registrar que no final a Vanilla mais uma vez sente que a casa está morta. E é, não sei, é isso que eu. Onde, ou esse ritual que dura muitos anos está morrendo, está acabando, né? A pobre da Caixa, né? E, Corosada já faz tempo. e aí elas vão lá para o que pode ser um labirinto, teoricamente, pro último episódio. Eles estão sozinhos no último episódio, cada um num canto. Exato. Né? Eles voltam para a estátua lá, a estátua começa a jorrar sangue de novo, e eles voltam e aí ficam separados. Até essa turma se juntar de novo no último episódio, quero só ver. Porque se junto eles estavam tudo se Nossa, fudendo, imagina imagine separado. separados, né? Imagine juntas. É. Se Eu fiquei, juntas eu já fiquei causam, meio imagine assim. juntas. Eu fiquei meio assim nesse final. Porque todo mundo se espantou. Nossa, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Cadê vocês? Eu tô sozinho. A Vanilla falou assim, ué, não apareceu nada pra mim. Eu também percebi isso. Eu não sei se foi proposital, porque o senhor Luke é o cão, É Exato. capaz. né? É. Ou se realmente a Vanilla não apareceu nada pra ela. Fica aí a Descartamos que o incógnita. mestre tem errado, porque o mestre não erra, né? Não erra. Não, essa historinha que, ai, será que o mestre não erra, Mona? O É, Dani falou na Cal que ele ficou 4 horas exatamente, se fazendo o preparando. penúltimo episódio. Você acha que ele ia errar? Ah, não ia não, Não gata. ia. Vai meio mesmo. Exato, a Vanilla não apareceu pra Vanilla. Agora, vocês acham que é possível a Vanilla ser vilã sem o Luke saber? Eu acho, porque o mestre é o cão. Tem isso também. Eu Ou acho. ele Né? próprio sabendo. É, pode ser, mas ele tá atuando esse tempo inteiro, né? Que pode ser uma Sim, possibilidade. sim. Mas se ele não sabe também, nossa senhora, o Iago, né? Se ele não sabe. Ai, gente, agora o último episódio, hein? Sábado, depois de amanhã, o último episódio. O que será? Será que a gente. Vocês apostam, muda de opinião de vilão, de quem que é o vilão? Esse episódio mudou vocês de quem é o vilão? Ai, menina, não. Eu ainda posso na Vanilla. Ao contrário dos meus amigos de imprensa, né? Ah, Eu ainda posso na Vanilla. Me desculpem. Madrinha. eu não tenho só uma sugestão de vilão. Sabe? Pra mim não é claro só ter um vilão. Assim, não, é muito óbvio que essa pessoa aqui seja vilão. Não. Eu acho que tem coisas, tem situações que 3 pessoas ali podem ser o vilão. Que é o Akaisa, aquele negócio que a gente já falou de ela coringar, ser muito poderosa e sair esbagaçando com todo mundo. Sim. Que agora tem esse negócio do tempo, né? Que já deu uma força aí na minha cabeça, pelo menos pra isso, pra esse pensamento. Uhum. A Vanilla, né? Por ela ser a Vanilla. E por isso o episódio dela tá muito estranha, Sim. né? Ela tá meio estranhazinha. E a careca, porque
Chegou O que do que tem a nada. careca? Ela chegou do nada. E A aí? careca chegou do nada. E O aí, negócio que a querida? gente E viu aí? lá. Você é imprensa. Ah, Tem o direito de não se auto-incriminar. Fica aí a sua, fala aí. Igual a olha, Vanilla, né? Chegou do É, nada igual a é. Vanilla. Chegou do nada. O monstro que a gente viu mostrado na live não tinha cabelo. Exato. Se botaram o cabelo depois e usaram lace, a culpa não tem nada a ver com isso. A culpa não é minha. é a Lace da gata, ela colocou uma Não. Lace ali para não, Eu né? tenho essas dúvidas de ser um dos três. Eu acho que pode ser uma coisa meio Game of Thrones, não ter lado bom e lado ruim, É, apenas o meu lado. E Pode ser aí exato. eu uma não, coisa meio não política, assim. é o meu lado, é tipo, o lado da Vanilla, ela acha que o lado dela é o lado bom, mas é bom para quem? É, Né? bom E pra o lado ela. da Kaisa, exato, a Kaisa. Se temos duas Kaisas aí, uma Kaisa do futuro que é tipo uma Fênix Negra, loucona, porque a Madame gosta muito da Fênix Negra Sim. também, e a WandaVision, a Madame gosta muito da WandaVision. Então pode ser uma Kaisa meio Fênix Negra e meio WandaVision no futuro. E essa Kaisa do presente não se lembra ou perdeu a memória, sabe? Não chegou ainda a ser a vilã do futuro. Uhum. E eu não sei, eu acho que a Anne também tá metida aí em coisas ruins. Não. Não sei, mas é aquele Ai, negócio, ai. meu lado. A Anne pode estar defendendo o lado dela, só que é bom ou ruim pra quem? Sabe o que, Né? que eu Eu acho acho da que pode Anne? ser meio Game of Thrones nisso. A Anne, Hum, ela sabe que a Kai é herdeira, ela quer pegar o negócio pra ela. Doutora Abobrinha, né? Meu, doutora tudo bem. Abobrinha. É isso que a Anne quer. Meu, doutora Abobrinha, né? E a Anne tem muito essa coisa enigmática de aparecer do nada, né? Assim. Exato, E ela diz que o Veríssimo sumiu, que o Veríssimo, por conta própria, falou: ah, tô indo embora, um beijo. Mas assim, quem exato, viu o Veríssimo saindo? exatamente. Quem me E quem garante que o garante, Veríssimo não tá né? numa caixa, trancado dentro do armário desde o começo? Exatamente, né? A gente não sabe disso. Eu espero que a gente descubra muita coisa no episódio depois de amanhã. E vocês conseguem, nesse episódio, ter um destaque? Quem foi o destaque do episódio? Ah, eu tenho. Eu E tenho. quer falar primeiro? Então habla. Fala. Eu acho que o destaque dessa semana, pra mim, vai pra Blue. Assim, ela atuou muito bem. Ela conseguiu ali entregar muita história, muito drama. Me conquistou muito, assim, essa vibe dela. Eu gostei bastante. Então, pra mim, vai pra Blue. Tudo. Madrinha? Quer ir por Ai. último? Tá, pode ser, vai. Eu vou dar como destaque uma cena, e aí envolvendo três pessoas, que é a cena do diálogo entre a Kaisa e a Vanilla. Eu achei aquele diálogo maravilhoso. Achei que o Luke e a Madame entregaram muito. A Vanilla se exaltando e com o texto ali prendendo a gente, soltando enigmas e ao mesmo tempo não soltando. A Madame com a Kaisa contando toda uma história daquele conto, uma tensão, e depois também contando coisa, mas não contando, e querendo saber, questionando, colocando a Vanilla na parede, que muita gente queria colocar a Vanilla na parede há muito tempo, né? E aí ninguém fazia isso, porque vai na briga, a Kaisa foi ali serena, conversando, tentando arrancar coisas da Vanilla num tom ali até meio psicopata, do jeito que a Vanilla tem que ser, que a Vanilla é meio psicopata também, né? E aí as duas transportando essa tensão da cena com uma trilha sonora incrível que deu todo um ar assim para a cena. Eu acho que para mim o destaque é essa cena com esses três participantes: a Kaisa, a Vanilla e o mestre. Para mim entregaram Olha. tudo nessa cena. Menina, eu vou. Antes de eu dar meu destaque, tem uma pessoa lá do meu Discord, da minha live, que começou a acompanhar. Não acompanhar, assim, mas tá vendo um pouco o RPG. E parabenizou muito o Dani. Ele falou assim: Nossa, madrinho, esse menino ele atua mesmo, né? Ele entrega. Eu Que falei: O legal. Dani entrega. O Entrega. Dani, como Adam, ele entrega. Inclusive, eu já falei aqui, né, que ele foi o responsável, praticamente assim, por me fazer querer ver o RPG. Que Que eu vi legal. uma cena do Adam e eu amei, assim, o Dani.
barbarizou. Eu já Ele queria deixar muda a esses voz, ele parabéns, muda né? tudo, né? Sim. Então já fica os parabéns pro Dani, barbarizando de Adam. Mas eu não queria dar o destaque pra uma pessoa. Eu queria dar pra 3 cenas. Que a primeira foi aquela cena entre a Blue e o pai dela. Muito emocionante, né? Que foi uma cena que acho que todo mundo ficou aflito ali, tipo assim, nossa, Mona. Foi bem emocionante aquela cena. Uhum, A cena do Adam com os quadros, que foi coringou geral. Foi uhum. muito maluca aquela cena, muito legal. E a cena da Vanilla com a Caixa. Exatamente. Ai, gente, agora vocês me pareceram parecer uma cretina, né? Mas você é, garota, eu, hein? Como assim parecer? Pra parecer. Gente, assim, eu Não, adoro vocês, viu? Por favor, não pensem que eu tô aqui contra as outras pessoas. Todo mundo aí foi Não muito bom, pense. Mas mas eu eu também não acho tô que a é um pouco. favor. Mas também assim, também não tô aqui pra balar, né? Pra pagode. Vamos lá. mas eu acho que é muito isso. É tipo o que tocou mais a gente, né, nesse episódio. Sim. E o que Sim, deixou a gente mais, sei lá, o que mexeu mais com as nossas emoções É nesse porque, episódio. assim, eu acho que nesse finalzinho de temporada, é muito difícil, ao meu ver, pra mim, ver um personagem que sobressaia diante dos outros, Sim, sim. sabe? Eu Teve acho muito que brilho ali, né? tipo, tá cada um tendo o seu momento no mesmo episódio, e o que eu acho legal é que o mestre, ele tá sabendo dar esse momento a cada um. exato. Né? Na primeira temporada a gente viu muito assim, um episódio, um se destacava. No começo da segunda temporada também, um episódio, um se destacava. Quando começou a entrar naquela casa e tipo coisas mais sérias começaram a acontecer, eu não consigo realmente ver, nossa, não, aqui foi só fulano que barbarizou, não, aqui foi só ciclano, não. Ou é todo mundo, ou é por cenas, ou é o mestre, Exato. Tá sabe? Sim, muito equilibrado, né? Tá Tá muito muito bom, equilibrado. tá demais, muito. Tá muito demais. equilibrado. Isso que eu achei incrível, assim, que tá muito incrível. Sim. Gente, é isso, tá acabando. Semana que vem. Ah, aliás, semana que vem não é o último Cidade Caster, né? A gente ainda vai ter um Cidade Cast comentando o. Como que é que eles vão fazer? O O Reunited, né? United, né? Reunited, né? Vai ser o Cidade Cash Awards. E depois ainda tem o Cidade Cast Awards. Então tem mais 2 Cidade Cast depois do Exato, próximo episódio, né? exato. Depois do último episódio. Mais 2 semaninhas aí. Obrigado, Sam. Obrigado, madrinha. Obrigado, Obrigado. gente. Sexta-feira estaremos acompanhando a final ao vivo lá no canal da Madame, hein? E se prepare que o mestre já falou: olha, pega a sua pipoca, dorme à tarde, bebe água, porque vai ser o babado. Quem tiver de fazer xixi, vai fazer o seu xixi. O último Exato. episódio, normalmente, gente, leva aí umas 5, quase 7 horas. É tensão do começo ao fim. O último episódio já vai começar com uma grande batalha, aparentemente, né? Eu Então vai acredito ser que assim, tá sim. prometendo muita tensão, muito entretenimento. Eu tô assim, coçando o cu com a unha por esse episódio. Vai ser tudo, gente. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @cholascast, em todas as plataformas de streaming e em todas as redes sociais. E @a Cidade no Tempo. Na sexta-feira parece que vai ter programação especial de postagem ao longo do dia para a Ó, preparação da final, da grande final. Gatinha. É. Certo, gente? Beijinhos. Nos vemos sexta-feira ao vivo lá no chat e na próxima quarta-feira com tudo revelado. Espero olha. eu. Ah, Beijo, gente. Tchau, Beijo, bye tchau. bye.